Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, vamos começar então. Vou me apresentar. Meu nome é Marcelo Dadaldi. Sou gestor comercial na empresa Abraex. A empresa Abraex já, até mês que vem, está fazendo 10 anos no mercado brasileiro. E eu estou já há 7 anos participando dessa gestão dessa empresa, né? Uma satisfação a gente poder estar aqui contribuindo, falando um pouco dos nossos produtos e principalmente tirando dúvidas de vocês. Então, eu quero que isso seja uma demonstração dos nossos produtos, né? Uma apresentação, mas acima de tudo que seja um debate nosso, né? Que vocês tirem suas dúvidas, que vocês tiverem a perguntar, por favor, fiquem à disposição. Então, a Abraex foi fundada em 2013, né, pelo Fernando e o Thiago. O Fernando está conosco aqui no stand, daqui a pouco ele vai estar aqui. Mês que vem fizemos 10 anos de empresa, né, com o objetivo principal de entregar aos nossos clientes sempre produtos inovadores no mercado. Então, a Abraex sempre teve e tem o intuito de trazer alguns produtos ou que não tem ainda no mercado brasileiro, ou que tinham e nós aprimoramos, né? Então, desde 2013 a gente vem colecionando e colocando produtos no mercado, um a um. Temos o nosso core business, então, é a troca de calor, né? Nosso foco são trocadores de calor, né? Temos uma equipe experiente e especializada, técnica, comercial e administrativa, né? Nós prezamos muito por esse atendimento, né? Um atendimento técnico, ágil e também que seja de confiança. Bom, vou começar falando então um pouco sobre o condensador microcanal, né? Aqui ao lado vocês têm 2 exemplares dele, né? Esse foi o primeiro produto que a Abraex desenvolveu e trouxe para o Brasil, né? Feito em cima de projetos do nosso diretor técnico Fernando, né, que está aqui comigo. Na ideia inicial da empresa foi até fazer uma fabricação interna aqui no Brasil, mas por motivos variados, de uma energia muito cara, de alguns maquinários extrapolantes, a gente resolveu fazer os projetos e auditar algumas empresas fora do Brasil para fornecer, e hoje a gente tem esses produtos aqui na Abraex, né? Então, falando um pouco mais sobre o condensador microcanal, ele nada mais é que um condensador igual aquele, igual não, mas com a mesma função do aletado convencional, aquele de cobre com aletas, né? Nos anos de 1990, a tecnologia de fabricação desse componente em alumínio foi amplamente difundida nos automóveis. Então, a partir do ano de 1990, os nossos automóveis já vieram com o microcanal no radiador, né? Então, hoje, praticamente todos os carros, desde 1990, começaram a ser incluídos com o microcanal. E nos anos 2000, iniciou-se o estudo, então, para adaptação nas aplicações de refrigeração industrial e comercial, né? Já que foi descoberta e vista as várias funções e as várias vantagens sobre o aletado, esse mercado veio para a refrigeração. Bom, o microcanal hoje é muito amplamente utilizado, né? A Abraex, no conceito inicial, trouxe o microcanal para ser utilizado principalmente para chillers, tá? Até a própria Refrisat, Micalor, que hoje está expondo, utilizam o microcanal nos seus equipamentos. Então, o primeiro mercado que nós vimos no Brasil foi na utilização de chiller, de processo, chiller de conforto. Olha, a gente pode até dizer que 100% hoje dos chillers fabricados para essa atividade são com microcanais. Então, eles são utilizados para bombas de calor, chillers de ar-condicionado, chillers de processo, chopeiras, condensadores remotos, racks, unidades condensadoras, veículos refrigerados, né?
e máquinas de sorvete, entre outras aplicações. Bom, falando agora um pouco das vantagens do microcanal relacionado ao seu antigo aletado convencional, né? Primeira coisa, eles são menores, né? Eles são menores comparado com o aletado, são mais finos, mais leves, né? Ele é totalmente em alumínio, né? Um aletado para essa capacidade, geralmente ele vai precisar 4 filas, 3 a 4 filas, e uma área de face maior. Então, o que hoje vários mercados buscam? Principalmente redução de custo, né? Um produto que tenha uma boa utilização, uma boa performance, mas principalmente redução de custo. E o microcanal não traz o custo só diretamente contra o aletado. Não, o condensador microcanal é mais barato que o aletado, mas ele traz redução de gabinete, de aço, né, que hoje é um mercado está caro, então ele diminui o produto, diminui a carenagem, né, utiliza até 70% menos gás refrigerante que um aletado convencional, né. E nessa parte da utilização de menos gás, se entrou com um microcanal muito forte no propano, tá? Muitos supermercadistas, empresas que fazem parte da refrigeração para supermercados, aplicaram o microcanal com a vinda do propano, e o propano ele tem uma limitação, né, de utilização aqui no Brasil, que o cobre, o tubo de cobre não dava, então ele dava mais gás refrigerante. Com a diminuição do refrigerante, o microcanal coube e casou muito bem, tanto que esse produto, essa peça aqui, é muito utilizada pela Eletrofrio, pela Arneg e em outras empresas do ramo. São facilmente recicláveis, totalmente em alumínio, né? Ele tem um menor, ele é mais, vamos dizer assim, mais silencioso. Ele tem um fluxo de ar, o ventilador pode ser diminuído, o ventilador quando comparado com o aletado, né? Mais eficiente. O que eu falei de mais eficiente? Como ele tem uma diminuição de espaço, de tamanho, não tem filas, quando se bota o ventilador, ele não sofre com as filas, a perda de ar. Desculpa aí que eu estou meio gripado. E mais barato, claro, comparado com o aletado convencional. Bom, pessoal, aqui uma imagem bem interessante sobre como é o aletado, tá? Um tubo de cobre e um microcanal, né? Falando um pouco das vantagens, então o tubo de microcanal, por ser plano, né? Ele é um tubo plano, dá para ver aqui nessa imagem, possui uma maior superfície de contato, que afeta positivamente a eficiência do equipamento, tanto no lado interno, que é o refrigerante, quanto no lado externo, que é a vazão de ar. Os tubos planos reduzem a chamada sombra de corrente de ar, né? O que é sombra? A sombra é isso aqui, né? Isso aqui é a vazão do ar que vem do ventilador. Então, como ela pega um tubo cilíndrico, ela causa uma turbulência. Como no microcanal é plano, ela diminui essa turbulência, causando menos arrasto, menos sombra de corrente de ar. Essa sombra é o local onde o fluxo de ar se torna turbulento, né? E, portanto, menos eficiente quanto à troca de calor, além de ser grande fonte de ruído no sistema. Então, aí está a explicação da diminuição de ruído, tá? E da maior eficiência na troca térmica. Principalmente por ser um tubo achatado, com maior incidência de contato do gás refrigerante perante o tubo de cobre redondo. Aqui uma outra parte de benefícios, também com imagens microscópicas, né? Aproximadamente 5 a 10% da resistência na troca de calor em trocadores padrão se dão pela falta de contato entre a aleta e tubos, né? O processo de expansão hidráulica ou mecânica dos tubos de cobre deixará sempre imperfeições nas conexões entre as partes. Exemplo, a produção do aletado, ela é feita por uma expansão hidráulica, mecânica, né? Tem as aletas, vai o tubo de cobre e é expandido. E aqui, está mostrando na imagem microscópica, é uma falha de contato. Por quê?
expandiu o tubo, mas ela fica com falhas. Isso aqui é uma falta de contato entre a aleta e o tubo de cobre, né? A imagem microscópica acima demonstra os espaços entre as aletas e os tubos, os quais são responsáveis pela resistência que provoca a redução na performance na troca de calor. As conexões brasadas unem aletas e tubos num único material condutivo que reduz potenciais fontes de resistência. Essa é a imagem, tá? Aqui fica o tubo e aqui a aleta. Por isso se torna um corpo único, tá? Único, não tem nada de falhas e assim melhorando a sua transferência térmica. Eu já vou abordar um assunto que talvez pode ser dos questionamentos de vocês sobre a limpeza do microcanal e o porquê isso ajuda e melhora na parte da limpeza. Muitas pessoas falam, mas o microcanal tem uma sujidade por ter aletas mais fechadas. Sim, ele até tem uma parte de fechamento, só que como a aleta é soldada, ela é um corpo único, ela não fica deitando como o aletado, né? Tu pode passar a mão, tu pode passar uma vassoura, pode passar uma VAP, tem produtos não alcalinos, detergentes não alcalinos que não atacam o microcanal, o alumínio. Então, ela tem até uma sujidade, mas é muito mais fácil limpar. Um aletado, tu não vai vendo a sujeira porque ele vai penetrando, vai penetrando, vai penetrando. Só que com o tempo, a eficiência na troca térmica com essa sujeira lá dentro diminui bastante. Então, essa é a vantagem também de ser um corpo único e ter soldados essas aletas nos tubos. E também, mais um benefício que a Abraex fez e desenvolveu é a pintura E-Coat, né? Que é um tratamento de superfície utilizado para a proteção do trocador de calor quando aplicado em ambientes altamente agressivos, como as áreas costeiras de praia, né? Indústrias químicas e cortumes, para citar alguns exemplos. Pode aumentar a vida de componentes de até 100%. Tá? O que acontece? Existe a aplicação dos nossos variados clientes em muitos locais, em todos os locais, né? Então a Abraex desenvolveu, até aqui nós temos os dois exemplos, desenvolveu uma pintura E-Coat. Essa é uma pintura, uma peça normal, sem pintura, e essa é uma peça pintada, tá? Como uma proteção. Essa pintura nada mais é que uma pintura que tem a proteção, tá? Ela não perde eficiência na troca térmica. Testes em laboratórios feitos revelaram que ela perde de 1 a 2%, o que se torna quase irrelevante, tá? Perante a todo o material, e aguenta às vezes de 3 a 4 vezes mais que uma peça sem pintura. Então ela é hidrofóbica, ela espelha a água, ela não pega água, então ela não segura a água, né? Não propaga chamas, resistente a sulfureto de hidrogênio, que é um dos agentes químicos, aprovado em teste microbiológico, 1000 horas de resistência em teste de raios UV, 3000 horas de resistência em teste SWOT e 15.000 horas de resistência em teste de neve salina neutra. Foi um teste realizado em laboratório, tá? Se mostrando uma solução para alguns casos de aplicação, principalmente no Nordeste, com unidades condensadoras de outros fornecedores, ar-condicionados, que foram lá aplicados sem proteção e tiveram uma vida útil pequena. Mas aí a gente vai, apresenta isso e o pessoal reclama. Mas por que isso? E aí a gente vem ao ponto de falar, no seu carro, está desde 1990 aplicado isso. É trocado a peça? Não. Por quê? Existe uma pintura para resistência. Então, foi o que a Abraex fez e desenvolveu. Essa pintura para sanar uma das aplicações, que é a aplicação na beira do mar. Vocês têm alguma dúvida sobre o microcanal? Querem? Qual a pressão máxima de trabalho do microcanal? São 40 bar. Dá até para condensar o 410 a 60 graus. O microcanal, ele foi no começo, veio pro chiller. E o chiller estava começando a ser utilizado por 410. Estava mudaram o 410, queriam tirar o R22 do mercado, que até hoje não tiraram, né? Então ele aguenta a pressão de 410. O teste dele para hidrostático é de 1000 PSI. E
E vocês já estão trabalhando, esses fabricantes, para novamente eles utilizarem o produto de vocês, inclusive dobrado, aquele famoso, desculpe, mas problemático barrilzinho. Que é utilizado em unidade condensadora barril. Isso, e também em alguns ar-condicionados, split, né? Split, ele pode ser dobrado, mas a gente prefere não fazer isso porque fragiliza o tubo. Fragiliza o tubo. Então, o recomendado é trabalhar assim. Nós só temos ele dessa forma. Porque tu vai pegar esse produto e tu vai fazer uma dobra. Então ele vai dar uma enfraquecida, uma enrijecida na parte que vai fazer. Por isso que, devido a essa dobradura, ele começa a apresentar vazamento. Pode ser uma das causas também. Sim. De fragilidade, pode ser. Tanto que não existe fabricação dele em curva, né? Eles fazem a fabricação ele é sempre plana. fabricado reto e depois ele é entortado. Entortado. Isso fragiliza o tubo, eu não recomendo. Às vezes tem uma limitação de espaço, né? Alguns sobre já condicionado lançaram isso aí e depois voltaram atrás. Mas fizeram para reduzir espaço. E aí acabou tendo um problema. É isso aí. Fragiliza. Falar um pouco dos condensadores remotos, né? Os condensadores remotos Braex são, claro, aplicados com microcanal, né? Muito utilizados no mercado de racks, principalmente para câmeras frigoríficas, supermercados. Algumas vantagens, né? Uma construção robusta com maior durabilidade, uma carenagem construída toda em alumínio, né? O microcanal é em alumínio, então a gente faz toda a carenagem do nosso condensador remoto em alumínio, tá? Para quê? Principalmente para não ocorrer corrosão galvânica, né? Por um outro metal. Compatível com ventiladores UABEG, EBM, Celparts, o nosso ventilador, praticamente todas, eu acho que todas as furações de ventiladores com coifa têm a mesma medida e mesma furação, então tu pode tirar um ventilador e colocar outro. Caixa de ligação elétrica à prova d'água, equipado com tecnologia microcanal, baixo nível de vibração e disponíveis em modelos planos e V, né? As aplicações são em sistemas de refrigeração de supermercado, ar-condicionados de grande porte, sistemas frigoríficos de médio e grande porte, centrais de água gelada, distribuidoras de alimentos, indústrias alimentícias, tem uma aplicação gigante, né? Aqui algumas fotos de como ele é aplicado, geralmente para o lado externo das centrais, o rack vai interno na casa de máquinas e aqui vai os condensadores. Agora eu vou falar um pouco desse carinha aqui, que provavelmente muita gente não conheça, né? Até porque a Braex não vai dar certo. Deixa aqui. Deixa aqui no meio. Esse é um casco-tubo, né? Um produto inovador que só a Braex tem no Brasil. Foi desenvolvido pelo nosso engenheiro, né? E também tem essa busca pela Braex de trazer produtos novos e inovadores para o Brasil. Então essa foto é como ele está aparecendo aqui, né? O casco tubo Braex, chamado de SHE por nós, é um tipo de trocador de alta eficiência, no qual é composto por um arranjo de casco de aço, tá? A carcaça dele por fora é aço e plástico por dentro, combinado com tubos em formato ômega, que é a parte de cobre, né? De alta performance. Ele possui as vantagens de um trocador de calor casco e tubo, aquele casco e tubo convencional, cilíndrico, né, que é utilizado em grande escala, e de trocadores a placas combinados. A carcaça é construída de um contentor plástico interno, uma camada de espuma isolante e uma carcaça metálica adicional. Os tubos internos estão arranjados com método exclusivo de disposição. Então isso aqui é único no mercado, tá? Ninguém mais tem, nós somos o primeiro a trazer, e um projeto nosso, né? Aqui uma vista explodida desse produto, tá? Ele é um produto de fácil manutenção e fácil limpeza, até porque pode-se tirar a carcaça dele. Aqui, tu retira a carcaça, fica só com a parte do cobre, tá? E tu passa uma VAP, uma limpeza mais forte ali, não precisa ficar varetando aquele casco tubo convencional, né? Principais aplicações: chillers de processo, chillers de conforto, máquinas de sorvete, racks e sistemas de refrigeração, sistemas frigoríficos, equipamentos de bebidas, indústria geral, indústria naval. O que esse produto é? Esse produto ele é muito utilizado na substituição desse produto aqui, que é um trocador a placas, né? Muito utilizado também como evaporador
chillers e vários equipamentos, quando se existe uma dificuldade de aplicação. Qual que é a dificuldade de aplicação? Congelamento ou sujidade da água. O cliente vai trabalhar com uma água perto de zero, evaporando a zero ou abaixo de zero. Ele não pode utilizar um problema do glicol, etileno glicol, para baixar a temperatura para não congelar. Tem alguns clientes que não podem devido ao processo. Aí a gente indica esse, um produto bem mais robusto, né? E também quando existe uma sujidade da água. Esse produto, ele tem uma troca térmica e uma eficiência térmica muito boa, só que ele é mais sensível à sujidade. Então tem uma sujidade, água da torre, alguma coisa do tipo, usa esse produto aqui. Deixa eu só entender, essa parte de cobre aí que vai passar o gás. Sempre passa, E mesmo, em volta é água. mesmo quando é usado como condensador, continua o gás passando por dentro dos tubos. Daí ele não vira um vaso de pressão. Exatamente. Então, algumas características e vantagens desse produto, né? Ele é anticongelante, então por isso que ele é mais indicado no lugar do trocador a placas. O núcleo central possui estrutura de ômega e a placa defletora de plástica dispõe de capacidade e elasticidade para obter a função anticongelante. Aqui, depois se vocês quiserem ver até nosso stand lá, aqui é um plástico. Se causar congelamento da água interna aqui, isso aqui ele cede, não causando um rompimento como seria nesse trocador, né? Anticorrosão possui estrutura plástica de longa vida útil, assim como o núcleo central de cobre, que além de longa vida útil, também possui alta resistência à corrosão. Alta eficiência, o núcleo central do trocador de calor é ranhurado internamente, então ele tem ranhuras no cobre, né? Para obter uma maior área de transferência de calor e turbulência, a fim de alcançar maior eficiência. Vedação especial para conexão de refrigerante, evitando vazamento. Nas conexões de refrigerante aqui, nessa parte de trás, existem vedações também para não ter vazamento. Os componentes de vedação são feitos de materiais especiais, resistentes a temperaturas que vão de 200 a menos 20 graus. Algumas outras características, é um produto muito compacto, né? Vamos dar um exemplo daqueles casco-tubos convencionais. Muitos fabricantes de máquinas de sorvete hoje estão utilizando o nosso produto, tanto como condensador e evaporador na mesma máquina. Por quê? Às vezes eles tinham que fazer a carcaça da máquina acompanhar o tamanho do casco-tubo. Um casco-tubo de 15, 10 TRs, ele dava 1,5 m. Se troca por um produto qual é esse. E os nossos de maior capacidade, eles não aumentam em largura e altura, eles só vão aumentar em profundidade. Então o nosso maior, que dá uns 90 kW como condensador, ele vem assim, desse tamanho. Só vai aumentar a fila de cobre, na verdade. Esse é de Sintex. Esse é de Sintex. Esse é 3TR, nosso menor. 3TR para evaporador e 5 para condensador. Fácil manutenção e limpeza, a carcaça foi projetada para ser desmontável, né, que foi o que a gente conversou. Depois até eu posso afrouxar ali e botar para frente para vocês darem uma olhada de como é que é. Fácil, se o Fernando quiser fazer ali. Já vem isolado para as aplicações como evaporador. Exemplo, quando é utilizado como evaporador, geralmente esse produto aqui, ele tem que ser isolado, né? Esse produto, como ele tem uma camada de poliuretano, ele não precisa ser isolado como evaporador. Exemplo, aqui está uma foto dele instalado como evaporador num chiller. Tá? Ele vai ser fixado assim e não precisa isolamento. Alguns outros modelos de aplicação dele em módulos, né? Ele tem uma limitação de 90 kW para condensador, precisa mais capacidades, vão ser colocados em módulos como essas fotos aqui. Pessoal, agora eu vou apresentar um pouco de uns produtos também mais conhecidos no mercado de refrigeração industrial. A gente falou muito do casco-tubo, que querendo ou não é um concorrente desse produto, só que a gente sempre fala, esse produto, quando ele pode ser utilizado, ele tem o melhor custo-benefício do mercado, tá? Esse produto. Quando não pode ser utilizado, a gente recomenda o outro produto. Então, trocadores a placas brasadas, né? Trocadores a placas brasadas para X fornecem um desempenho eficiente, estável e confiável em uma unidade robusta e de fácil manuseio. É um produto que, esse é um produto de 1 TR, no nosso menor modelo de catálogo. Nós temos trocadores que vão até 140 TR. Tá? Padronizados para obter características necessárias em cada aplicação,
os equipamentos asseguram uma melhor eficiência com a menor custo de ciclo de vida. As aplicações, elas são inúmeras, né? Só aumenta, na verdade, as aplicações. Pode ser utilizado como condensador, evaporador, área de aquecimento, subresfriador, low condenser, assim, ele está com uma infinidade de aplicações. Algumas características construtivas são feitas de placas de inox 316 com solda de cobre. Então, o que esse produto é? Exemplo, esse produto aqui tem 30 placas, uma em cima da outra, e ela é feita uma solda no forno de cobre. Então as placas são de inox, porém a solda que envolve, que une eles, é de cobre. Mas o produto interno, as placas são de inox. Placas corrugadas para maior resistência, menor demanda de carga refrigerante. Exemplo, se tu vai comparar com um casco turbo, ele vai utilizar menos refrigerante. Maior eficiência na troca térmica. 95% de área desse produto é utilizado para troca térmica. Então ele é praticamente 100% de troca térmica, se tornando o melhor produto, o maior produto em eficiência de troca térmica. Os desenhos das placas permitem altas velocidades de fluidos, até mesmo para baixas vazões. Eficiência, alta eficiência de transferência térmica, né, como eu comentei agora, pois sem a necessidade das juntas ou equipamento de apoio, ele é praticamente placa em cima de placa, cerca de 95% do material utilizado para transferência. Compacto, produto extremamente compacto e de fácil de instalação. Às vezes tu vai substituir um casco turbo lá, e a pessoa quer substituir por isso, vou trocar por um trocador a placa, porque eu acho que dá, vou limpar a água e tal. Então fica com um espaço enorme sobrando na máquina, é muito mais compacto. Excelente custo-benefício, você conseguirá economizar em energia, instalação, manutenção e peças de reposição. O custo do ciclo de vida durante os 20 anos pode chegar a ser a metade do custo correspondente no equipamento que utiliza juntas, que é o casco turbo. Autolimpeza. Os trocadores a placas brasados geralmente são autolimpantes, graças ao seu fluxo de alta turbulência. Em aplicações de alto risco de entupimento ou acúmulo de cálcio. O CIP é fácil, não necessita desmontagem. Na verdade, ele não pode ser desmontado, não tem como, né? Mas como ele tem uma vazão muito grande e uma turbulência muito grande, ele mesmo se faz uma autolimpeza dessa turbulência, tá? E quando necessário CIP, se faz um CIP normal para um produto específico, dependendo do que vai ser, se faz um CIP normal para limpeza. Dependendo do produto que é aplicado e quanto tempo vai ser periódico esse ciclo. O tamanho extremamente compacto utiliza espaço de forma mais eficiente e torna o seu projeto mais flexível. Grandes instalações podem ser construídas uma a uma e é fácil expandir a capacidade quando a demanda aumentar. Hoje esse produto está sendo muito utilizado em fluidos secundários com glicol, né? Muita gente fazendo a parte de máquinas com toda aquela linha de cobre com o fluido, faz um chiller lá fora, condensador, e volta a recircular o glicol em cima de trocadores a placas. Algumas orientações sobre instalação. Todos os trocadores de calor da Abrax passam por teste hidrostático para garantir a estanqueidade. Colocar um filtro na entrada da água, caso esta apresente sujidade, né? Como eu falei, é um produto de alta eficiência, porém ele precisa de cuidados. Evitar o congelamento da água no interior do trocador de calor. Usar anticongelante, né? Existem vários no mercado. Avaliar a concentração de anticongelante dependendo da temperatura de água utilizada. A evaporação, dependendo da evaporação que tu vai utilizar, o nível de anticongelante aumenta. Quanto mais baixo, menos 5 graus, 15% de anticongelante. Menos 10 graus de evaporação, menos 20% de anticongelante. E assim por diante. Vou falar um pouco sobre algumas orientações contra o congelamento, né? O congelamento é assunto relevante no projeto de sistema de refrigeração. A real causa do congelamento é a baixa temperatura de evaporação. Se essa temperatura puder ser mantida acima da temperatura de congelamento do fluido secundário, em todas as condições de operação não haverá risco de congelamento. O que é isso? Esse trocador, se ele tiver um defeito de fabricação, ele vai dar o start da máquina, né? Ou ele tem mais dois problemas de vazamento. Um e principal, 95% dos casos, é o congelamento, tá? Aqui eu mostro uma foto de um cliente nosso que teve um congelamento.
Então teve a expansão da placa aqui, visível, e aí a gente, no nosso laboratório, na parte cortando, o congelamento acontece, né, pela baixa da água, da temperatura da água, claro, quando não é utilizado anticongelante ou quando existe uma falta de fluxo, alguns outros detalhes. Para evitar o não congelamento, o ideal era ter o produto, vamos dizer assim, a água passando, que a evaporação do equipamento, evaporação do gás, exemplo, vai evaporar 0 grau. A água a gente sabe que congela a 0, né? A água normal. Na verdade ela congela a 2, 3 graus, ela já começa a criar alguns cristais de gelo. Então o ideal é que a evaporação não seja mais baixo que o congelamento do produto. Então se a evaporação for a 3 graus, o produto nunca vai congelar. Se ele oscilar para baixo, vai congelar, se não utilizado com alguns cuidados e anticongelantes. Qual tipo de proteção contra a queda de fluxo vocês recomendam? Pressostático diferencial ou... Vou mostrar aqui, vai estar nos próximos. Métodos de proteção contra o congelamento no fluido secundário, tá? Da água. Fluxostato em cada circuito de água do evaporador. Sensor de pressão diferencial no circuito da água. Filtro para prever baixo fluxo localizado no evaporador. Sensor de temperatura no fluxo de água de saída do evaporador e partir a bomba antes do compressor. Às vezes se é colocado um fluxostato só para medir se está passando água, né? Mas às vezes é interessante saber o quanto de água está passando. Se não está passando toda a totalidade que é de vazão, às vezes está passando metade da vazão e a temperatura da água baixando e consequentemente a evaporação baixando, né? Então por isso também precisa ter um filtro para prever baixo fluxo localizado no evaporador. Esse sensor de pressão diferencial da água, ele avisa os sensores de pressão se está passando menos água ou mais água. O fluxostato ele vai te avisar se está passando água ou não. Então por isso esses sensores também. Isso vai encarecer o produto? São sensores mais caros? Vai. Mas aí é muito de cada cliente. Se o cliente tem outros sensores que não vai ter problema, beleza. Agora... Eu estou falando isso que a probabilidade de falha no fluxostato, dependendo da configuração da casa de máquina, ele pode estar no fluxo turbulento, tá? E aí você tem aquela variação da... Agora, no pressostático diferencial, não tem tanto problema do fluxo turbulento. Isso aí. Entendeu? E é mais seguro. Exato. Se você regulou aí, acabou. Ele vai cortar ou a bomba ou vai refrigerar. Só o sistema todo. Perfeito. Tem casos que eles utilizam os dois. Né? Para um ser do backup. Um backup todo. Exatamente. Método de proteção contra o congelamento do outro lado, agora do gás refrigerante, né? A proteção do lado do fluido refrigerante mira manter a temperatura de evaporação acima da temperatura de congelamento do fluido secundário, que a gente estava falando antes. Alguns métodos de proteção contra o congelamento do lado refrigerante. Hot Gas Bypass, né? Bypass, válvula de bypass com gás quente. Válvula de controle de pressão de sucção. Válvula de controle de pressão de condensação e compressores de capacidades variáveis. Todos esses dados, essa apresentação, tudo que eu falei aqui, e daqui a pouco vocês vão ter alguma necessidade em campo, alguma dificuldade, nós temos esses boletins para à disposição de vocês, tá? Vocês pegam meu contato, depois meu contato do Fernando, qualquer coisa que vocês tiverem sobre esses produtos, nos peçam que a gente manda material e disponibiliza para vocês. Pessoal, a apresentação era essa. Até desculpa, eu estou meio gripado. Tentei passar para vocês um pouco sobre os nossos produtos, sobre a dúvida que a maioria tem. Não sei se alguém ainda tem alguma dúvida para perguntar. Sobre a variação pressão do casco das fraguradas. Sim. Variação de 0,100, variação de entrada e saída. Variação de temperatura, de pressão ali? Pressão. É irrelevante essa pequena variação, né? Ela não vai fazer dificuldade, não vai fazer tanta problema. Exemplo, está evaporando lá a 5 graus. Exemplo, chiller geralmente é 14, água entrando a 14, saindo a 10, evaporando a 5. Se tem uma variação de 1 grau, beleza, vai voltar ao normal. O problema muito que acontece é tu montar um chiller, botar lá na empresa no cliente final, e o mecânico da empresa vai lá e baixa o set point da máquina. E vai lá, se eu baixar o set point, eu vi que a máquina funciona mais, gela mais. Aí essa evaporação que está de 5 agora está em 2.
ela não vai congelar agora, mas ela vai trabalhar uma semana e vai congelar. Agora, a pequena variação, ela não é impacto. O problema é quando a variação é muito grande ou por muito tempo. Qual é essa pressão? Pressão para sair? Mas é que a pressão está ligada à temperatura, né? Isso. Então, baixando ou aumentando a temperatura, vai fazer a diferenciação de pressão. Esse trocador de calor, ele pode ser usado também como aquele economizer, para subir resfriamentos? Exatamente. Muito utilizado, na verdade, né? Hoje, muita gente está buscando isso aí para resfriamento na linha de subir resfriamento de linha, para ter uma economia, diminuir o evaporador ou o condensador. Então, ele pode ser utilizado. E é o mesmo da água, o modelo dele? Ou cada um tem um modelo específico? Ele pode ser utilizado para evaporador e para low condense, para super resfriador. O que a gente pede sempre, né? Nós temos a nossa parte técnica, que em qualquer projeto seja mandado para nós, a gente faz a análise em software e manda para vocês, mas é o mesmo produto. A única diferença desse produto é que para evaporador e para esse sistema ele existe distribuidor interno, tá? Que ajuda na distribuição das placas. Para condensador ele não tem distribuidor, tá? Então é a diferença, mas até o produto é igual fisicamente, tem fisicamente é bem parecido, né? Bem parecido, é igual. O famoso chuveirinho interno. Que na condensação ele atrapalha, né? Ele vai aumentar a perda de carga. Tu até pode usar um distribuidor para condensador. Até ficar com um negócio enorme, porque a perda de carga vai lá nas alturas. Mas não tem que fazer, pode usar, mas vai ficar com o trocador gigante. Isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção aí, espero ter